seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e amadas irmãs, podemos sentar por alguns instantes. Irmãos amados, queridos, celebramos hoje o 10º domingo do tempo comum. Eis que retornamos a cor verde, eis que retornamos o tempo comum, depois de termos perpassado por um grande tempo da Quaresma, depois o tempo da Páscoa, depois celebramos a descida do Espírito Santo sobre a sua igreja, depois terminamos celebrando a Santíssima Trindade, e hoje nós nos encontramos aqui para celebrarmos o 10º domingo do tempo comum. Eu não sei se você pode também dizer isso, mas a liturgia desse domingo fala profundamente ao meu coração. Irmãos amados, queridos, nós estamos diante da primeira leitura do profeta Oséias, e a primeira leitura vem trazer para nós um marco também para a nossa existência, para a nossa vida e para a nossa vocação em busca da santidade. É interessante, meus amados irmãos e irmãs, olharmos para a primeira leitura e percebermos esse grande profeta que foi eleito, preparado por Deus para conduzir o povo de Israel. O profeta Oséias, ali no ano de 750 a.C., ele enfrentou no Reino Norte. Sabemos que o Reino Norte era o reino de Israel. Este profeta enfrentou uma grande dificuldade, um grande conflito, até porque o povo, num dado momento, acabou prestando mais culto a outros deuses do que manter a sua própria fidelidade ao Deus de Israel. Tanto é, meus amados irmãos e irmãs, que eles preferiram fazer a aliança, ao invés de fazer a aliança com Deus, preferiram fazer a aliança com o exército de Israel. Meus amados irmãos e irmãs, há momentos da nossa vida em que olhamos para a nossa história e para a nossa existência, e se nós não perseveramos, se nós não temos o coração voltado para Deus, o nosso coração acaba se desviando da presença do Senhor e acaba fazendo aliança também com, podemos dizer, outros deuses ou com outras situações nas quais nós confiamos muito mais do que o próprio Deus. Por isso o profeta Oséias, na primeira leitura, ele deseja novamente ensinar o povo, ou melhor, ele deseja ensinar o povo a seguir e acreditar no Senhor novamente. Olha como é que começa a profecia de Isaías. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Meu amado irmão e querida irmã, a palavra seguir, no grego, significa imitar os seus passos. A palavra seguir significa colocar-se dentro da sua sombra. Ou seja, o profeta Oséias está aqui nos ensinando, meus amados irmãos e irmãs, que é necessário, é preciso aprender a seguir o Senhor. E muitas vezes, quando nós falamos sobre o seguimento, nós achamos que é simplesmente algo que nós já fazemos, quando na verdade nós precisamos olhar para a primeira leitura e nos perguntarmos: aqui o profeta está afirmando, é preciso saber segui-lo. Agora eu te pergunto e pergunto também para o meu coração: eu tenho seguido de fato a Deus? Seguir o Senhor significa imitar os seus passos. Essa é a tradução literal de seguir. Seguir o Senhor significa imitar, ser cheio de Deus e imitar as suas atitudes. Padre, como eu imito as atitudes de Deus? Eu imito a atitude do Senhor à medida que eu estou disposto também a amar até mesmo aqueles que eu não considero que merecem meu amor, que mereçam o meu amor. Por isso, meu amado irmão e querida irmã, o profeta Oséias, diante dessa primeira leitura, ele quer nos recordar, ele quer nos ensinar que seguir o Senhor é imitar os seus passos. Tanto é que nós vamos ver isso no Evangelho de hoje. A palavra seguir, esse seguimento,
deve trazer no nosso coração despertar e deve também questionar, trazer um questionamento, uma pergunta ao nosso coração, que se de fato eu estou seguindo os seus passos, se de fato eu estou sendo capaz de imitar, se de fato eu estou caminhando na sua sombra. Já viu quando a gente, eu não sei se da nossa época, meu pai já estava ficando velho, eu lembro que tinha um programa de TV em que eu dado momento do programa, a pessoa ela tinha que imitar a sombra da outra. O que a outra estava fazendo, a pessoa também precisaria fazer. Assim sendo, queridos amados irmãos e irmãs, é o que Deus hoje deseja nos ensinar. O que Ele faz, também nós devemos fazer. Isso é seguir os seus passos. Amém, queridos? Tanto é, meus amados irmãos e irmãs, que a primeira leitura ainda continua dizendo para nós que certo como a aurora é a sua vinda, Ele virá até nós como as primeiras chuvas. Eu acho tão bonito esse exemplo que o autor sagrado, o profeta, nos traz, que ele está trazendo para nós essa certeza, essa promessa, que assim como nós sabemos, ainda que não saibamos exatamente com exatidão o dia e a hora que a chuva cairá para irrigar a terra, mas, por exemplo, nas duas estações, tanto do outono, tanto da primavera quanto do outono, nós sabemos que nesse período, muitas vezes, a chuva cai. Diante disso, é como se eu estivesse dizendo para nós, meus amados irmãos e irmãs, este é a certeza do nosso coração. Por isso ele diz para nós, no finalzinho da primeira leitura, eu quero amor e não sacrifícios. Irmãos, que belíssima leitura primeira da missa de hoje. Que possamos, meus amados irmãos e irmãs, praticar as nossas atitudes de amor, onde o Senhor diz para nós, eu quero mais amor e não sacrifício. Assim sendo, eu acredito que Mateus soube experimentar isso verdadeiramente na sua alma. Meus amados irmãos e irmãs, diante do Evangelho que nós acabamos de ouvir, eu acredito que eu e você temos também muito a aprender. Nós estamos diante da vocação de Mateus. A Bíblia diz para nós que Jesus, partindo dali, viu um homem, e este homem que nós conhecemos nas Sagradas Escrituras como Levi. Depois, Jesus, então, passando na vida deste homem, diz para ele, vem e segue. Irmãos, eu fico impactado com Jesus, porque Jesus ele tinha uma capacidade tão grande, ele tem uma capacidade tão grande de olhar para a nossa vida. Jesus tem uma capacidade tão grande de penetrar as nossas necessidades, que ele vê coisas na nossa vida nas quais nós não vemos. Mateus, ele era um homem, podemos dizer, muito odiado pelos judeus. Mateus era um homem que cobrava os impostos, que permanecia ali na coletora de impostos, mas era um homem que não era querido pelo coração do povo, porque Mateus ele defraudava, Mateus ele muitas vezes cobrava aquilo que era excessivo no coração do povo, e muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, talvez Mateus se sentisse já condenado. Uma pessoa, quando muitas vezes insiste no mesmo pecado, ou quando ela, entre aspas, não consegue se libertar do mesmo, muitas vezes a mesma pessoa se sente como se fosse condenada. Talvez para o povo, Mateus já fosse um homem que já tinha uma determinação, já tivesse uma sentença sobre ele. Mas a Bíblia diz para nós que Jesus, com seu olhar misericordioso, ele olha para aquele homem e ele diz, vem e segue. O mais interessante, o que mais me chama a atenção é a capacidade que Jesus tem de nos amar, mesmo quando nós não merecemos o seu amor. Talvez humanamente falando, talvez olhássemos para Mateus e até tivéssemos uma recriminação dizendo, este homem jamais eu quero ter contato, sobretudo porque o povo judeu não gostava muito dele, porque sabia que ele era um pecador público, ele era um publicano. Porém, a lógica humana foge totalmente da lógica de Deus, porque o Senhor, quando ele lança o olhar
esse olhar também é capaz de nos transformar, esse olhar também é capaz de nos refazer. Mateus, que outrora estava sentado num lugar este que era motivo já da sua condenação, Deus foi lá, olhou para ele e diz: vem e segue. E o que também muito me chama a atenção é a capacidade e a coragem de Mateus largar aquilo que era cômodo para ele e seguir um homem que simplesmente passou na sua vida e disse: vem e segue. Meus amados irmãos e irmãs, assim como Jesus passou na vida de Mateus, Jesus continua passando também no hoje da nossa vida e dizendo para você: vem e segue-me. Roberto, vem e segue-me. Felipe, vem e segue-me. Ítalo, vem e segue-me. O Senhor continua, Michele, vem e segue-me. O Senhor continua passando na nossa vida. Muitas vezes nós estamos diante da nossa coletoria de impostos. O que é coletoria de impostos, Padre? Já que eu não consigo defraudar ninguém, que bom. Mas muitas vezes essa coletoria de imposto talvez seja a nossa insuficiência, ou melhor, seja a nossa autossuficiência, seja o nosso orgulho. Talvez a nossa coletoria de impostos seja algo que eu já disse: disso aqui eu não abro mão. Eu abro mão de algumas coisas, mas essa situação aqui que me afasta do coração de Deus, eu jamais abrirei mão. Pois bem, meu amado irmão, é que o Senhor ele é capaz, com um olhar misericordioso. Eu gosto dessa palavra misericórdia, que, como nós conhecemos essa palavrinha do hebraico, hesed, é o amor das vísceras, o amor visceral, o amor que é capaz de nos fazer remexer por dentro. É esse amor misericordioso. Não é um amor de pena, mas é um amor que é capaz de transformar almas, um amor que é capaz de transformar vidas. Eu fico imaginando que aquele homem querido, Mateus, ele nunca mais deve ter conseguido dormir de tanta alegria, porque se outrora ele estava, entre aspas, condenado por uma sentença de ser até considerado como um ladrão, como um impostor, como alguém que defraudava o povo, agora ele se torna amigo de Deus. Irmãos, Mateus, num dado momento, estava sentado na coletoria de impostos. Agora Mateus está sentado à mesa do banquete. Irmãos, esse Mateus somos nós. Esse Mateus sou eu e você. Porque às vezes também nós estamos sentados diante da nossa coletoria de impostos, mas quando o Senhor nos atravessa, quando o Senhor nos alcança, Ele nos convida a sentar à mesa com Ele. Irmãos, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que sentarmos à mesa com alguém que preparou um banquete, seja da palavra ou da Eucaristia, e que nos convida a sentar ao lado dele. Isso faz com que os outros não consigam compreender e entender. A Bíblia diz para nós que os fariseus começaram a perguntar para os discípulos: meu Deus, o mestre de vocês, ele senta com os pecadores? O mestre de vocês, ele senta com o cobrador de impostos? E Jesus escuta essa fala desses homens, e Jesus diz para eles: meus amados irmãos e irmãs, eu não vim para aqueles que estão bons, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Eu adoro, irmãos, essa expressão de Jesus. Sabe por quê? Porque eu me vejo também dessa mesma forma. Às vezes nós temos que ter muito cuidado, porque olhamos para as pessoas do nosso lado, sobretudo quando nos causa, quando nos dá alguma crise existencial. Eu não vou mais para a igreja porque fulano falou mal de mim. Eu não vou mais para a igreja porque o padre A, o padre B, o padre C não falou comigo. Eu não vou mais para a igreja porque na minha pastoral não sei o quê. Eu não vou mais para a igreja porque eu não estou mais na condenação A, B ou C. Irmãos amados, irmãos queridos, às vezes nós queremos lançar motivos que não existem, porque diante disso, meus amados irmãos e irmãs, quando a gente quer exigir uma perfeição do outro, eu acredito que a gente precisa olhar para a nossa vida. Muitas vezes o que acontece é aquilo que a psicologia chama de psicologia reversa. Eu acabo reprovando no outro aquilo que eu não aprovo em mim. Meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender o seguinte: se você não entendeu isso, o Padre vai tentar te ensinar hoje mais uma vez. Toda vez que você acordar na sua casa, escovar o seu dente, tomar o seu banho e vir
vir para esta igreja ou qualquer outra igreja, lembre-se que você está vindo para um lugar onde não são pessoas perfeitas neste lugar, mas são todos doentes. A começar por mim, todos nós somos doentes. O Senhor está dizendo para nós hoje que Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para aqueles que estão doentes. Ele veio para aqueles que estão enfermos. A palavra enfermo significa sem firmeza. O Senhor, Ele veio para mim e para você. Por isso, meu irmão, que bom que você está aqui. Porque, de fato, quando a gente fica prestando atenção muito na doença do outro, na enfermidade do outro, porque o outro é fofoqueiro, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, dificilmente nós vamos fazer a experiência que Mateus fez. Agora, quando nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos aquilo que muitas vezes nos afasta da presença do Senhor, grande chance nós temos do Senhor agir na nossa vida poderosamente. Amém, queridos? Que hoje, nesse 10º domingo, possamos pedir ao Senhor, que eu possa olhar mais para dentro de mim com os teus olhos, porque o Senhor, Ele nos olha não com olhar de peninha, mas Ele sempre nos olha com olhar de compaixão e com olhar de misericórdia. Se o Padre estava dizendo no início da homilia, que seguir o Senhor significa imitar, irmãos, vamos fazer esse propósito no dia de hoje, nesse 10º domingo do tempo comum. Vamos fazer esse propósito de pedir ao Senhor que eu possa imitar mais os teus passos. Senhor, que eu possa olhar para o meu marido em casa, não simplesmente com um olhar que eu sou capaz de condenar o tempo inteiro. Senhor, que eu seja capaz de olhar para a minha esposa, para o meu filho, para o meu amigo, sei lá, que eu seja capaz de olhar para essa pessoa, não com um olhar condenatório, mas que eu seja também capaz, Senhor, de olhar com um olhar de misericórdia, pois foi assim que o Senhor olhou o coração de Mateus, e é assim que o Senhor começa a olhar para o coração de cada um aqui presente. O finalzinho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, que nós acabamos de comungar, os amados irmãos e minhas amadas irmãs, Jesus diz assim mais uma vez: olha, aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém, irmãos? Amém? O Senhor não veio para chamar os justos, mas veio para chamar os pecadores. E cada um aqui se sinta chamando. Às vezes nós podemos até pensar: Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Irmãos, eu partilhava ontem na capela que precisamos nos preocupar que os nossos amigos sejam amigos de Jesus. Assim como Mateus, a Bíblia diz para nós, olha que bonito, Mateus que era considerado cobrador de impostos, Mateus que era considerado um pecador público, no momento da sua conversão, no momento do seu caminhar com Deus, ele não veio sozinho, mas ele trouxe seus amigos. Irmãos, como é bonito quando a gente é capaz de trazer os nossos amigos para perto de Deus. Eu tenho uma preocupação exacerbada com isso. E eu peço a Deus para que Ele não tire do meu coração esse desejo de continuar trazendo pessoas para Ele. Porque os amigos que eu ganhei não são meus, mas pertencem a Ele. Meus amados irmãos e irmãs, eu dizia até o exemplo do CrossFit. Há um tempo atrás, quando eu ainda estava nesse projeto fitness, de emagrecer, de ficar numa boa forma, é interessante porque quando eu chegava lá no CrossFit, tantas pessoas nas quais eu conversava, e algumas delas começaram a participar conosco quando elas estavam aqui na missa, e eu dizia isso ontem lá na capela, e eu fico tão feliz porque não são porque são os meus amigos, mas é porque eu tento ser amigo de Jesus. E quando a gente é amigo de Jesus, a gente arrasta outras pessoas para também serem amigas dele. Meus amados irmãos e irmãs, muitas pessoas podem não entender você. A vida do discipulado é uma vida de renúncia, é uma vida de seguimento. Irmãos, isso é bíblico. As pessoas começaram a condenar Mateus. Ele? Mas ele não era cobrador de impostos, agora ele está sentado
Espírito Santo. Irmãos, diga para essas pessoas, talvez não precise dizer nem palavras, mas com atitudes e gritando ao Senhor. Porém, mal sabem elas, meus amados irmãos e irmãs, que só tem gente louca aqui dentro, só tem gente doente, mas gente que busca cada vez mais servir ao Senhor. Mal sabem elas que aqui é um grande hospital, no qual o médico dos médicos é o próprio Senhor Jesus, aquele que tem uma dosagem de medicação especial para cada um de nós. Jesus, ele nos olha no íntimo do nosso coração e ele sabe justamente daquilo que nós precisamos, daquilo que nós estamos necessitando, porque ele sabe que nós somos enfermos. Ele sabe que horas nós estamos firmes e tem momentos em que a gente está um pouco mais para de baixo. Por fim, termina essa nossa pregação, mas apenas relembrando o nosso coração. Irmãos, aquele que nos chamou a segui-lo é fiel. Nós seguimos ao Senhor. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que as pessoas acham. Você tem um compromisso, não é com a pessoa A, B ou C, mas você tem um compromisso com o Divino Mestre, com o Senhor dos Senhores. Custe o que custar, haja o que houver. Como diz a segunda leitura também é belíssima. A segunda leitura dá vontade de fazer um retiro somente com ela. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, que diz para nós, que apresenta para nós um grande homem chamado Abraão. Irmãos, nós sabemos que Abraão quase teve um momento na sua vida em que Abraão começou a questionar Deus, dizendo: Senhor, o Senhor me fez uma promessa, quando essa promessa vai se cumprir? E Deus tira Abraão do acampamento, diz para Abraão: Abraão, olha para o céu. E Abraão olha contemplando o céu. E Deus fala para ele: Abraão, tenta contar as estrelas. E Abraão impossivelmente conseguiria contar as estrelas. E Deus fala para ele: assim será a sua descendência. Irmãos amados, irmãos queridos, a Bíblia diz para nós, na segunda leitura da missa de hoje, a Bíblia diz para nós: Abraão firmou-se na esperança e na fé, assim tornou-se pai de muitos. Meu amado irmão, minha querida irmã, ele continua dizendo para nós, lá no versículo 19 do capítulo 4 da carta aos Romanos: Abraão não fraquejou na fé. Amém, queridos? Amém? A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 19. Abraão não fraquejou na fé. Irmãos, a fé deve ser cultivada dentro de cada um de nós. Mas para isso, o Senhor nos convida a uma virtude, a virtude da esperança. Irmãos, podem roubar tudo de nós, mas nunca poderão roubar de nós a esperança e a fé. Amém, queridos? Peçamos hoje ao Senhor para que Ele renove dentro de nós a esperança. Irmãos, eu não sei, eu sou um homem de muita esperança e não saberia viver de uma outra forma. Eu acredito que quando a gente não tem mais nada a esperar, nem dos outros, ou muito mais de Deus, eu acho que só basta de sentar, esperar a morte vir, porque já não tem mais nada o que fazer. Irmãos, até uma pessoa que foi condenada está presa, até uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está encarcerada, até uma pessoa que está passando por um momento debilitado, não perde a sua esperança. Irmãos amados, irmãos queridos, não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Por mais que a sua fé seja uma fé enfraquecida, ou que você possa estar percebendo: nossa, quando eu comecei a minha caminhada, a minha fé era tão assim, agora a minha fé está menor do que a chama desta vela. Irmãos amados, irmãos queridos, Deus, Ele não trabalha conosco com uma fé de quantidade, mas sim de qualidade. Por isso, ainda que a sua fé seja uma fé pequena, que bom que você tem fé. Se você não tivesse, você estaria essa hora deitado na sua cama, dormindo. Mas hoje você veio aqui porque o Senhor
passou na coletoria dos seus impostos, o Senhor também passou na sua banca, o Senhor passou também diante daquilo que era comum para você e disse: vem e segue. Aprendamos, meus amados irmãos e irmãs, aprendamos hoje com Oséias, que foi capaz de fazer a aliança com Deus novamente e que foi capaz de ensinar o povo a seguir o Senhor. Aprendamos com Mateus, que não se limitou e nem ficou se fazendo de coitado, dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não me ama mais, ai, coitado de mim, eu já estou condenado, eu peguei, eu fiz isso e agora já era. Mas foi um homem de coragem, foi um homem que não temeu o julgamento dos seus, porque ele poderia continuar dizendo não, o que as pessoas vão pensar de mim. E muitas vezes nós ficamos presos àquilo que as pessoas pensam de nós, e eu acho isso uma palhaçada, porque quando a gente fica preso àquilo que as pessoas pensam ou falam de nós perdemos muito daquilo que Deus pode fazer verdadeiramente em nós. Por isso, Mateus não se deixou ser condenado pelas pessoas, ou mais que as pessoas já tivessem sentenciado, porque ele era cobrador de impostos, mas ele permitiu que o Senhor um dia o atravessasse, um dia o alcançasse. Assim também o Senhor é capaz de fazer isso com cada um de nós. E aprendamos também com Abraão, que foi homem de fé e que não fraquejou na fé. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que Ele nos faça retornar para as nossas casas desejosos de continuar seguindo e de continuar amando o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Amém, queridos? Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Amado Jesus, nesta manhã de amor e de misericórdia, nos sentimos alcançados e abraçados, Senhor, pelo Teu amor infinito. Este amor que um dia alcançou o coração de um homem que, por conta das suas escolhas, a consequência de suas escolhas já era a condenação. Que homem que já estava afastado, determinado a não ser mais amado por ninguém. Mas o Senhor, Ele olha sempre o coração, como ouvimos na liturgia: quer o amor e não o sacrifício. O Senhor alcançou o coração de Mateus, o Senhor continua alcançando os nossos corações. Por isso, Senhor, nós queremos te bendizer, te louvar e te agradecer também por nunca ter desistido de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Hoje nós queremos renovar o nosso sentimento, Senhor, contigo. Senhor, dai-nos a graça de imitar os teus passos. Eu tenho olhado, Senhor, para a minha vida e tenho percebido que algumas atitudes já não condizem mais com aquele a quem eu busco imitar, Jesus, o Divino Mestre. Senhor, que as minhas atitudes, que as minhas ações sejam elas, Senhor, segundo o teu coração. Eu preciso caminhar, Senhor, na tua sombra decididamente. Por isso, Senhor, nós nos pedimos, assim como Abraão, que se firmou na esperança e na fé, não fraquejou, que o Senhor possa firmar a nossa vida nesta manhã. Senhor, há momentos em que eu ando tão desesperançoso. Há momentos, Senhor, que parece que
a minha fé para mim está tão arrefecida, que o Senhor possa firmar meu coração e não permitir, Senhor, que eu fraqueje na fé. Que o teu amor possa todos os dias me envolver de misericórdia e compaixão, para que eu possa continuar ouvindo o que o nosso irmão São Mateus ouviu: vem e segue-me. Que eu não fique preso, Senhor, às falas, aos preconceitos, às determinações que os outros têm para mim, porque aquele a quem eu sigo é fiel, é vivo e verdadeiro. Jamais me abandonará. Que essa canção nos ajude a rezar um pouquinho mais nesta manhã. Cantemos. Se ali estou, meu manso me derrama o coração, a sala do trono. Ali eu sei, cante isso, fortalecido estou, e ao descer o santo altar, a realeza, presença do Senhor, me levam a ir além. Diga ao ouvido, fique de pé, eu vou, e quem me impedirá? Se ao meu lado está você nesta hora a dizer para quem está do seu lado, diga assim: o Senhor Jesus. Não, essa voz de morte não, diga com alegria. Diga: o Senhor Jesus, Ele não veio para os justos, mas Ele veio para nós pecadores, para nós que às vezes fraquejamos na fé. Diga: Ele continua passando na nossa vida e dizendo: segue-me. Diga: por isso tenha coragem, não desista. Diga: porque assim como o Senhor não desistiu de Mateus, Ele também não desistirá de você. Diga: escolha todos os dias pelo Senhor. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, haja o que houver, escolhamos todos os dias pelo Senhor. Amém, queridos? Eu vou, e quem me impedirá?
autor da minha fé. Diante disso, eu vou, a força Ele me dá. Coragem para enfrentar. Eu vou e crendo levarei a salvação aos judeus e a minha família. E já não importa irmãos, essa semana, você estiver indo trabalhar, estiver indo cuidar do seu neto, tiver que ir ao colégio, à faculdade, ficar em casa, lembre-se dessa canção. A nossa vida, ao ser transformada por um grande louvor, certamente o louvor, ele toma o lugar da murmuração, da reclamação. A nossa vida fica mais leve, ao invés de ficar reclamando, murmurando toda hora. Pessoas chatas, né? Chatas, né? O tempo inteiro. Mas a nossa vida é transformada por louvor, como ela se torna mais leve. Então que essa semana, amanhã, hoje começa a igreja da semana, amanhã, você possa dizer: Senhor, olha, eu vou, a força do Senhor me dá, a coragem para enfrentar o que vier. Se o Senhor está me dando essa situação aqui, é porque eu sou capaz de levar adiante, porque o Senhor está do meu lado, o Senhor está comigo, porque um dia o Senhor passou na minha vida e me chamou. E aquele que me chama não dorme em mochila. Aquele que nos chama é vivo e verdadeiro, caminha ao nosso lado, de mãos entrelaçadas com cada um de nós. Por isso a gente vai poder cantar durante essa semana a força Ele me dá, a coragem para enfrentar tantas coisas que tem que fazer essa semana. O Senhor, Ele, o mesmo que fez com que aqueles homens, Mateus, o profeta Oséias, assim como Abraão, assim como o Senhor foi motivando o coração desses homens, que Ele possa fazer também com cada um de nós. E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente amado Rei. E já não importa disso, e já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente amado Rei. Se a sua decisão é de seguir ao amado Rei, de mestre, aplauda o Senhor nesta hora. Mais forte. Vamos professar.